Capítulo 11. Por que choras? Beni, a blasfêmia contra o Pai pode ser perdoada? Um cristão novo perguntou recentemente. Sim, respondi. E a blasfêmia contra o Filho? Ela também pode ser perdoada, disse eu. Então me diga por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? O assunto é inquietante para inúmeras pessoas, mas o Espírito me libertou do medo de cometer o pecado imperdoável. Ele me esclareceu com tamanha revelação que eu não me preocupo mais com o problema. Eu estava orando quando, de repente, soube que o Espírito de Deus se achava em meu quarto e senti que ele chorava. Sei que parece estranho, mas devo confessar que não compreendo bem o que se passou. Lembro-me, porém, que estava de joelhos quando sentia a sua presença e tive a sensação de que chorava baixinho. Você pergunta, como você sabia que era o Espírito? Para mim, duvidar da realidade daquele momento seria duvidar da minha salvação. Essa é a medida da realidade daquela experiência. Não posso explicá-la nem entendê-la, mas sei que isso aconteceu. A experiência foi tão real que eu virei literalmente o rosto para a esquerda e disse: Espírito do Senhor, por que estás chorando? Não houve resposta. Naquele momento, as lágrimas começaram a correr pela minha face. Com os olhos molhados, indaguei novamente: Espírito Santo, por que estás chorando? Então, repentinamente, todo o meu ser começou a clamar. Não era mais apenas lágrimas. A realidade do que eu sentia era tão grande que me pus a gemer. O sentimento vinha do fundo do meu coração. Era como se eu tivesse sido quebrantado, como uma pessoa que acabou de perder um filho ou uma filha. Os soluços fortes não paravam. Eu estava chorando de noite e não conseguia dormir. Aquilo continuou durante dias e não apenas horas. Não era nada planejado e eu, com sinceridade, não compreendia por que as lágrimas eram tão incontroláveis. Ao todo, a experiência durou por mais de 3 semanas. O fardo tornou-se cada vez mais pesado. Eu sentia como se alguém tivesse colocado um peso de 1000 quilos em minhas costas, apertado os cordões, fechado com uma chave e me deixado sozinho. Parecia como se eu estivesse carregando um pesado e opressivo fardo de tristeza. Essa é a única maneira de descrevê-lo, um fardo de tristeza. Eu me sentia como o salmista quando ele escreveu em Salmo 6:6. Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Lá estava eu, sofrendo sem saber o porquê, andando de lá para cá e procurando uma razão. Levantei os olhos e exclamei: Senhor, por quê? Orei para ser libertado daquele peso inexplicável sobre os meus ombros. Naquele momento, o Deus Todo-Poderoso transformou o peso da tristeza em um fardo pelas almas perdidas que nunca havia acontecido antes. O que aconteceu com a minha pergunta ao Espírito Santo? Por que estás chorando? Terminou com um fardo que transformou minha vida. Um fardo pelos perdidos que nunca mais me abandonou nenhuma vez, até hoje. Saí daquela experiência, embora não a compreenda ainda inteiramente, convencido de que o Espírito Santo sofre pelo mundo. Estou persuadido de que ele busca em lágrimas servos que divulguem o amor de Deus. Creio que o coração do Espírito do Pai está quebrantado pelas necessidades dos homens. Talvez naquelas semanas ele me permitisse um vislumbre de sua agonia pelos perdidos. Não havia mais dúvidas quanto ao futuro de Benihim. Eu sabia que estava obrigado a pregar a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não deixei mais de fazer isso. O Espírito é tão especial que quando encontra uma pessoa que pode usar, ele permite que ela sinta as batidas do seu coração. Depois de você ter sentido a dor que o Espírito Santo sente, ela se apega à sua consciência e não mais o deixa.
Você não verá apenas a necessidade do ser humano, mas sentirá essas necessidades desesperadas como nunca antes. Acredito, entretanto, que houve outro motivo para Deus permitir que passasse por aquela lição. Ela abriu meus olhos para ver a razão do Espírito ser um membro da Trindade, e todavia diferente do Pai e do Filho. Pude então juntar as peças do quebra-cabeças chamado o pecado imperdoável. O que a Escritura diz exatamente? Falando aos fariseus, Jesus disse em Mateus 12, 30, 31: Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ele esclareceu ainda mais: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Versículo 32 de Mateus 12. O que o termo blasfêmia abrange? A palavra tem vários significados, incluindo falar mal de alguém, zombar, insultar, abusar, censurar, rogar pragas, difamar, injuriar, caluniar, acusar falsamente, ultrajar. Alguém pode perguntar: como você difama o Espírito Santo ou como o insulta? Esse é um ato deliberado. O livro de Hebreus fala diretamente do assunto. Em Hebreus 10, do 26 ao 29, diz: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? As palavras são seguidas por advertências severas. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará a seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículos 30 e 31. Por que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo? Através das páginas deste livro, compartilhei com você, segundo as Escrituras, que há uma peculiaridade, uma diferença no Espírito Santo. Ele não é superior nem inferior ao Pai ou ao Filho, mas precisamos conhecer as suas características. Deus Todo-Poderoso, o Pai, é o grande Deus dos céus e deve ser adorado, louvado, glorificado, magnificado e exaltado. Jesus, seu Filho, é o Senhor da glória, a quem até os anjos devem considerar. Creio também que o Espírito Santo tem capacidade de sentir emoções humanas, dor, tristeza e angústia, com uma intensidade que só Ele conhece. Você diz: está querendo dizer que o Espírito Santo pode sofrer de maneira diferente do Pai e do Filho? A Bíblia não diz: não entristeça ao Pai ou ao Filho, mas sim, não entristeçais o Espírito. Está em Efésios 4:30. Por quê? Creio que é porque ele é tocado de maneira profunda, diversa de algum modo dos sentimentos que os outros membros da divindade experimentam. O fato de Jesus ter dito: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Está em Mateus 12:32. Indica que o Espírito Santo pode ficar machucado. Por que será que o Pai teria dito: vocês contristaram o meu Espírito? Em outras palavras, o Espírito de Deus foi afligido ou atormentado. A Escritura registra que se lhe tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra ele. Está em Isaías 63:10.
Por que o Espírito Santo parece ser tão protegido? Talvez porque Deus Pai sabe quão terno ele é. É quase como se Deus Pai estivesse dizendo: se você tocar nele, não vou perdoá-lo. Por que o Espírito Santo é tão defendido por Cristo que Jesus disse: meu sangue lavará todo pecado, menos esse? Ele disse até: aquele que blasfemou contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Está em Marcos 3,29. Por quê? É novamente porque o Espírito Santo é diferente e o seu coração pode sofrer com facilidade. Posso dizer-lhe uma palavra de consolo? Antes de Jesus falar sobre blasfêmia, ele fez uma declaração muito importante que você deve ler outra vez, que está em Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Se você está trabalhando por Cristo, não se enquadra na sua advertência. Quando o Senhor falou sobre blasfêmia, deixou absolutamente claro que admoestava as pessoas que não estavam trabalhando com Ele. Pergunte a si mesmo: estou com Ele? Se a resposta for sim, pergunte então: colho almas para Ele? Se a resposta continuar sendo sim, você pode dizer: então jamais irei blasfemar contra o Espírito.